Pensa aqui comigo, você tem 17 milhões de seguidores, grava vlog, gameplay, desafio, tá nessa desde moleque basicamente com seus 13 anos de idade. Muita gente vai pensar, pronto, atingir a liberdade financeira é só continuar fazendo esse tipo de conteúdo que vai dar certo pra sempre. Mas e se eu te dissesse que com uma estratégia certa você consegue transformar essa audiência que você já tem em centenas de milhões de reais? Hoje eu vou contar pra vocês a história de um grupo de brasileiros que fez exatamente isso. Eles sacaram uma oportunidade no mercado onde ninguém enxergava essa oportunidade e levantaram mais de 115 milhões de reais na última rodada de investimento. E o mais louco de tudo, eles não precisaram abdicar do que eles já faziam para chegar aí. Eles só deram um passo a mais de forma inteligente. Antes de tudo, deixa eu me apresentar, eu sou o Didaco, prazer, eu sou especialista em branding e growth orgânico aqui na Civende, e o meu hobby é trazer estudos de caso como esse daqui, por exemplo, porque eu creio que todo estudo de caso a gente consegue extrair lições para aplicar em empresas, seja ela pequena empresa que fatura 50, 30 mil, até empresas que já faturaram milhões de reais. Para iniciar a história, a gente tem que voltar lá para 2013. Onde os primos Eagle e Neox, dois adolescentes brasileiros, decidem criar um canal no YouTube chamado Neagle. Era aquela época dourada do YouTube nacional e eles começaram fazendo exatamente o que todo mundo fazia. Vlog, gameplay, desafios, conteúdo simples, mas autêntico. O que poucos sabiam é que por trás da câmera tinha um terceiro personagem muito fundamental nessa história, Mário Augusto. Enquanto os outros primos estavam na frente das câmeras documentando a adolescência deles, o Mário ficava nos bastidores. Mas não estava só assistindo, ele estava construindo. Bom, o Mário tinha uma visão diferente. Enquanto todo mundo só via entretenimento, ele via negócios. E foi aí que ele começou a criar empresas ao redor dos influenciadores. Entendendo que aquela audiência era muito mais do que números numa tela. Era relacionamento, era confiança, era oportunidade de mercado gigantesca. Os anos passaram, o canal cresceu e chegaram a 17 milhões de inscritos. Sucesso total, né? Mas aqui que a história fica interessante. Ao invés deles se acomodarem com o sucesso do entretenimento, eles fizeram uma pergunta que poucos se fazem. E agora, como evoluímos a partir disso? Naquela época, Mário estava estudando na PUC-Rio quando conheceu um professor que mudou tudo. Esse professor o convidou para fundar uma fintech. E adivinha, essa primeira fintech foi vendida para a Stone logo em seguida. Mário tinha provado para si mesmo que conseguia transitar do mundo digital para o mundo financeiro. Foi aí que veio um insight genial. Antes de revelar qual foi o insight que transformou tudo, eu preciso fazer uma pausa aqui. Se você está assistindo esse vídeo até aqui, é porque você está buscando formas ou maneiras de fazer o seu negócio crescer, não é verdade? E foi pensando nisso que eu deixei um link aqui na descrição para você preencher. Logo após que você preenche, é bem rapidinho fazer esse preenchimento, um especialista entra em contato contigo para marcar uma reunião. E nessa reunião vocês basicamente vão discutir estratégias para você conseguir aplicar dentro do seu próprio negócio. A gente pega os mesmos princípios que a empresa como a NG Cash usaram e adapta para a sua realidade. Seja você uma pequena empresa ou que já faturou milhões. O link está na descrição, é só você clicar que a gente vai entrar em contato. Enquanto isso, eu volto na história que a gente estava antes. Mário juntou a experiência dele no mundo financeiro com a influência massiva dos primos, mais o professor da PUC aliado a 2 ex-alunos. E eles fizeram uma pergunta muito simples, mas poderosa. Se a gente tem 17 milhões de pessoas que confiam na gente, sendo que a maioria são jovens, qual o maior problema financeiro que eles vão enfrentar nos próximos anos? A resposta naquele momento parecia óbvia: acesso ao sistema tradicional. Os bancos não falavam a linguagem daquela geração, não entendiam as necessidades deles e não ofereciam produtos pensados para quem cresceu na área digital. Então eles criaram a NG Cash, uma conta digital focada especialmente na geração Z. Não era só mais uma fintech genérica, era uma fintech que entendia exatamente quem era seu público, porque eles eram esse público. Em 4 anos, saíram de 0 para mais de 1 milhão de clientes. Recentemente, eles absorveram toda a base de usuários da Z1, outra conta digital focada na geração Z, consolidando ainda mais sua posição no mercado. Mas aqui que fica mais interessante ainda, eles não pararam por aí. Perceberam que aquela garotada que acompanhava os vlogs lá de 2013 estava crescendo, estava virando adulta e precisava de produtos financeiros mais sofisticados. Financiamento de carro, casa, investimentos, enfim. Então a NG Cash evoluiu junto com o seu público e foi exatamente nesse momento de expansão que veio a rodada de investimento de 115 milhões de reais. E naquele momento os investidores se deram conta que o que eles construíram não foi só uma empresa, mas foi um ecossistema financeiro que acompanha a vida inteira de uma geração. Agora que você já conhece a história da NG Cash, o que você pode tirar dessa história para aplicar dentro do teu próprio negócio? Deixa eu te dar 4 lições práticas. Primeira lição, pense em evolução e não em revolução. Os fundadores da NG Cash não abandonaram completamente o que eles já sabiam fazer. Eles pegaram o relacionamento que tinham com o público e evoluíram para algo maior ainda. No seu negócio, antes de partir para algo completamente novo, pergunte-se: como posso evoluir no que eu já tenho? Segunda lição, conheça seu público melhor que ninguém. A NG Cash não criou produtos genéricos. Eles sabiam exatamente quem era seu cliente porque conviviam com ele há anos. Você conhece seu cliente de verdade? Sabe quais são as dores que talvez ele nem mesmo tenha percebido? Terceira lição:
timing é tudo. Eles lançaram essa fintech no exato momento em que sua audiência estava precisando de produtos financeiros. Não adiantaria ter lançado em 2013, quando seu público era muito jovem, muito menos esperar até 2030, quando outra empresa já assumiria esse posto no mercado. No seu mercado, qual é a janela de oportunidade que está abrindo agora? Quarta lição: construa relacionamento antes de vender o produto. Por anos, eles investiram em relacionamento sem vender nada financeiro. Quando chegou a hora de vender, a confiança já estava estabelecida. Você já está construindo um relacionamento genuíno com o teu mercado e o teu público ou só está tentando vender? Essas 4 lições podem parecer simples, mas implementá-las no seu dia a dia é a diferença de quem cresce 10% ao ano ou 1000% em 4 anos, assim como a NG Cash fez. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal, ativa o sininho que toda semana a gente tem estudos de caso, assim como o da NG Cash, por exemplo, ou inúmeras outras empresas brasileiras e internacionais também, que a gente traz para você conseguir extrair lições e aplicar diariamente no teu negócio. Olha, se eu fosse você, eu não esqueceria de preencher esse link da descrição, porque a gente tem um conteúdo muito valioso para te entregar. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender.